Segundo o relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, os impactos dos fenômenos naturais serão responsáveis pelos principais problemas econômicos do mundo. Diante desse cenário, a pergunta é: o estado do Rio está preparado para lidar com os possíveis eventos extremos? O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre resiliência das cidades, que é a capacidade que precisa ser desenvolvida para que elas se adaptem às mudanças, o Rio em Foco recebe o diretor-geral da Defesa Civil Estadual do Rio de Janeiro, Coronel Paulo Renato Vaz, e o chefe executivo do Centro de Operações do Rio, Pedro Junqueira. Vamos dar uma olhada no que o professor do Instituto de Economia da UFRJ, Carlos Eduardo Young, falou sobre as consequências desses eventos climáticos para a economia. As mudanças climáticas, elas já estão acontecendo na medida em que a gente já percebe anomalias em regime de chuva, em temperatura. O espectro de impacto sobre a economia é muito grande. Vai desde a alteração nas condições de agricultura, época de safra, nós vamos ter secas, inundações, nós vamos ter também impactos significativos sobre geração de energia. Nós somos um país hidrelétrico que precisa de um regime relativamente estável de chuva. E nós já estamos percebendo uma alteração nos últimos anos no padrão de chuva, levando a crises periódicas de geração. A questão do abastecimento de água também é dependente do regime de chuva. E os eventos extremos em si mesmos, eles já trazem impactos significativos, inundações, cheias, por outro lado secas. Isso leva a consequências de curtíssimo prazo, que é o problema dos desabrigados, dos desalojados, toda a interrupção da atividade econômica por causa daquele fenômeno, mas o custo, a pressão sobre o orçamento público para lidar com essas questões. Coronel, o Rio de Janeiro, se a gente pensar nos últimos 10 anos, passou por vários episódios extremos, que a gente poderia dizer. Nova Friburgo é um dos mais conhecidos, mas no Noroeste Fluminense isso acontece com uma certa frequência. Como o Estado do Rio vem se preparando para esses fenômenos? A Secretaria de Estado de Defesa Civil, dentro do contexto fluminense, mas também no Brasil, de uma forma geral, teve um grande divisor de águas que foi a catástrofe da região serrana em 2011. Não é? Tanto é assim que a Lei 12.608, que institui não apenas a política, mas o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, a Normativa 01 do Ministério da Integração Nacional, que estabeleceu a nova classificação e codificação brasileira de desastre, tiveram como foco a prevenção de desastres. Ou seja, entendeu-se que não era mais possível esperar que o desastre acontecesse para enfrentá-lo enquanto crise, e sim dar uma guinada forte para a prevenção, para a redução do risco, para o desenvolvimento da resiliência, que é um dos nossos temas principais a serem tratados aqui. Então, com a assunção, em 2011, na Secretaria de Estado de Defesa Civil do Coronel Sérgio Simões, que traz da Prefeitura do Rio o sistema desenvolvido por ele, pelo Pedro, Márcio Mota, a equipe lá em 2010 das Sirenes. Nós levamos, então, em princípio, os 4 municípios da região serrana mais afetados pelas chuvas: Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Bom Jardim, e, posteriormente, expandimos para outros 12. Então, hoje, com a capital, já são 17 municípios que contam com esse sistema de alerta e alarme por sirenes contra as chuvas fortes, num total de 422 blocos de sirene, protegendo aí mais de 200 mil pessoas diretamente. E além dessas sirenes, hoje a gente tem um mapa também dos desastres ambientais no estado do Rio. Isso. Esse foco na redução do risco, que foi iniciado lá em 2011, agora dando continuidade com o Coronel Alcântara, na verdade desencadeou uma série de atividades de redução do risco nas comunidades. As unidades de proteção comunitária, com a contratação de 170 agentes comunitários, que não só trabalham, mas também moram nessa área que eles vivem lá na região serrana. O plano de contingência da família, o projeto Agente Comunitário Escolar, que nós fizemos também com 42 turmas em 31 escolas, trabalhando com 1.327 crianças do ensino fundamental. E agora o mapa das ameaças climatológicas, não é? Que é um trabalho que foi desenvolvido a partir do mapa de ameaças naturais,
que nós desenvolvemos em 2012 e também em 2014, né, com a atualização em 2014, um trabalho que teve reconhecimento pela ONU como uma das ferramentas mais importantes para a redução do risco nas Américas e que nos brindou com isso, com a possibilidade de não só participar, mas apresentá-lo lá no Japão, agora em março, na Conferência Mundial da ONU para a Redução do Risco de Desastres, onde foi estabelecido o novo marco de ação global, o marco de ação de Sendai, para a redução do risco de desastre no planeta e nas nações para os próximos 15 anos. Então, a partir desse trabalho, nós fizemos o mapa das ameaças climatológicas, ou seja, pegamos da classificação brasileira de desastre o grupo das ameaças as ameaças de desastre do grupo climatológico, estiagem, seca, baixa umidade do ar e incêndios florestais. Fizemos uma análise dentro do mapa de ameaças naturais como um todo e vimos que, basicamente, no estado do Rio, que nós temos nesse grupo estiagem e incêndio florestal. E aí, com 86 defesas civis municipais, nós construímos 168 planos de contingência específicos para essas ameaças, que são críticas, ao contrário das ameaças que são catalisadas pelas fortes chuvas de verão, são potencializadas justamente pela baixa precipitação pluviométrica dessa estação. Não tem chuva, logo pode acontecer. Exatamente. O estado do Rio de Janeiro é um estado que ele tem perigos naturais rondando seu território de toda sorte. Agora, na cidade do Rio, que é altamente adensada, esse trabalho de resiliência já vem também sendo tratado há muito tempo. Como é que está acontecendo hoje? Qual é o foco e o tipo de trabalho que é desenvolvido dentro do programa Rio Resiliente? Bom, enquanto Rio Resiliente, esse programa nasceu no início do ano, agora de 2015, lançado. Porém, o que ele retratou, o que ele pôde mostrar foi que nos últimos já 6 anos, desde 2009 mais ou menos, a Prefeitura do Rio já vem investindo bastante na resiliência da cidade. O que é a resiliência para uma cidade, para um corpo, né? A sua capacidade de se recuperar, de voltar de preferência melhor do que estava antes de um choque. Você, por um lado, pode ter ações de mitigação, no caso, por exemplo, da estiagem, se houver um super reflorestamento, você cuidar dos mananciais, das nascentes, tudo isso está na mitigação porque você pode melhorar a situação da chuva. Mas também está na resposta, está na adaptação. Então a cidade do Rio já investiu bastante em mitigação e muito em adaptação. Então já que teremos chuvas fortes, já que isso é uma qualidade, uma característica do Rio de Janeiro que pode ser potencializada pelas mudanças climáticas, então a gente precisa investir nisso. Então a Prefeitura tem um radar próprio, tem o projeto das sirenes implantado pelo Coronel Simões e equipe, né? Foi um projeto da Prefeitura do Rio, com o prefeito Eduardo Paes à frente, o próprio centro de operações, as obras que nós temos no famoso piscinão da Praça da Bandeira, que não é apenas um, são vários, o da Praça da Bandeira é o último, mas tem outros para cima dessa bacia hidrográfica. Então são muitas ações que já aconteceram. O Rio Resiliente, ele quer olhar para o futuro, ele já olha para o futuro, mas ele precisou retratar também o que foi feito até agora para a gente se localizar. E nós dividimos as ações de resiliência mais ou menos em 5 tempos, em 5 situações. Você faz prevenção daquilo que você conhece. Você monitora aquilo que você também conhece. Caso venha o choque, você tem um terceiro movimento que é de mobilizar. Então, por mais que a gente tente, o choque pode vir. Então, você tem que ter capacidade de mobilização, a sirene vai soar, os agentes comunitários vão trabalhar juntos. Você ainda tem que se comunicar e você tem que aprender. E aí a gente vai falar sobre todos esses passos no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.